As três fases do modernismo brasileiro. Na primeira fase do modernismo, começa lá em 1922, tendo a Semana da Arte Moderna como ponto de partida. A Rapsódia Macunaíma, escrita em 1928 por Mário de Andrade, que foi um dos líderes da Semana da Arte Moderna de 1922, pode ser considerada a síntese da fase heróica deste movimento modernista da primeira fase. A segunda geração do modernismo, iniciada em 1930, é marcada pela estreia de José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos e Jorge Amado, os romancistas do Nordeste. E ainda, na poesia, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes e Murilo Mendes, para citarmos algumas referências. A temática, embora não tivesse ausente na primeira fase, ela é redimensionada na segunda por meio de um tratamento estético, cujo sentido inovador, aprendido com a geração anterior, foi aprofundado pela geração seguinte. Também se observa o peso do ideário modernista em outras áreas da produção artística, como, por exemplo, na arquitetura, com destaque para Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Essa terceira geração do modernismo brasileiro, nós classificamos ela de geração de 1945. Aqui tem um mapa mental do início do modernismo. A gente tem a Semana da Arte Moderna, as vanguardas europeias que influenciaram, que estiveram presentes e influenciaram a Semana da Arte Moderna. A gente tem aqui os Andrades, né? Oswald e Mário de Andrade. Lembrando também que nós temos Manuel Bandeira também. Um mapa mental aqui para ilustrar melhor essa primeira, segunda e terceira geração. Contexto histórico e cultural que permeou o modernismo no Brasil na terceira geração. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil enviou tropas para combater na frente antifascista, composta dos Estados Unidos e de outros países democráticos. Com o fim da guerra, o retorno dos combatentes causou comoção e intensificou as pressões pelo restabelecimento da democracia, culminando com a renúncia de Vargas, em outubro de 1945. Em seu lugar, foi eleito o general Eurico Gaspar Dutra, que promulgou a nova Constituição Nacional em 1946. Durante o governo de Dutra, o Brasil alinhou-se aos estadunidenses na Guerra Fria, período de disputa entre os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas por áreas de influência no globo. Como consequência, os partidos de esquerda passam a ser proibidos e perseguidos no país. Em 1951, Getúlio Vargas foi eleito por voto direto e voltou ao poder, dando continuidade à sua política nacionalista e populista, mas não cumpriu todo o mandato, pois, pressionado, cometeu suicídio em 1954, abrindo caminho para a eleição de Juscelino Kubitschek. O governo de Juscelino foi de grande importância devido ao crescimento urbano que ele proporcionou, marcado pelo avanço dos transportes, da energia e da indústria de base, bem como pela construção de Brasília, fundada em 1960. Essa euforia chegou também às artes, impulsionadas pela modernização e expansão da imprensa, que permitiu maior visibilidade para a produção cultural nacional. O Brasil começou a exportar tendências estéticas em vez de somente incorporá-las, o que se refletiu na arquitetura, na música e nas artes plásticas, por exemplo. O abstracionismo, em ascendência no exterior, ganhou espaço nas novas instituições culturais fundadas no país, como o Museu de Artes de São Paulo, MASP, e o Museu de Arte Urbana, também na capital paulista. A terceira geração modernista
teve uma produção literária que aprofundou temas centrais da geração anterior, o regionalismo e a investigação psicológica que nós vimos na segunda geração. Para tanto, os autores empreenderam um profundo trabalho com a linguagem, criando novos recursos linguísticos, como ocorre, por exemplo, nas prosas de Guimarães Rosa e Clarice Lispector e na poesia de João Cabral de Melo Neto, principais expoentes desse período. É consenso classificar Guimarães Rosa e Clarice Lispector entre os maiores prosadores da língua portuguesa de todos os tempos. A obra de ambos aprofundou e ampliou conquistas do modernismo, tanto em termos de linguagem quanto de temática. Guimarães Rosa soube compreender a alma e a linguagem do sertanejo e, por meio dele, ruminar questões universais com uma profundidade e beleza inigualáveis. Já Clarice Lispector extraiu do cotidiano urbano reflexões e aflições que, por não terem respostas definitivas ou perfeitas, tocam em lugares escondidos da alma dos seus leitores. Então, Guimarães Rosa, ele consegue descrever como nunca essas questões do sertanejo. E já Clarice Lispector, ela consegue descrever essa questão do cotidiano urbano muito bem. E os dois são perfeitos, cada um nas suas temáticas. João Guimarães Rosa, que viveu entre 1908 e 1967, é de uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Ele cursou medicina, chegou a exercer a profissão em cidades do interior de Minas, fazem que ele pôde conviver com sertanejos que posteriormente serviram-lhe de inspiração em suas obras literárias, né? Nesse tempo, ele se casou com Lígia Cabral Pena, com quem teve 2 filhas. Ele foi cônsul adjunto do Brasil na Alemanha nazista e colaborou com Araci Moebius de Carvalho, que depois se tornou sua segunda esposa, Araci de Carvalho Guimarães Rosa, concedendo passaportes brasileiros para judeus deixarem a Alemanha. A coragem e a solidariedade do casal não foram menores no Brasil. Durante o regime militar, ambos ajudaram músicos e intelectuais perseguidos. A despeito do sucesso literário, com livros traduzidos em diversas línguas, seguiu na carreira diplomática até o fim da vida. Foi eleito para uma cadeira na Academia Brasileira de Letras em 1963. Só que ele demorou 4 anos para tomar posse, e em seu discurso de posse ele disse: as pessoas não morrem, ficam encantadas. 3 dias depois ele veio a falecer. Aqui está uma estátua na cidade de Guimarães Rosa, uma estátua do nosso escritor. O Guimarães Rosa tem uma característica bem específica, é que ele conseguiu mesclar a linguagem popular com a linguagem erudita, e ele, com isso ele deu um tratamento épico aos dados locais. Tá? A sua linguagem tem a capacidade de se basear no regional para tratar do que é universal. Bem marcante nas obras dele é que ele, tendo como base a linguagem do sertanejo, ele utiliza um léxico ampliado. O que é o léxico? O léxico é o acervo de palavras que tem à nossa disposição, à disposição de nós falantes para nos expressarmos e para escrevermos. Tá? Esse é o léxico. Esse léxico ampliado pelos arcaísmos, por exemplo, quando ele utiliza arcaísmos como alembrar, que faz referência a lembrar,
por neologismos criados pelo autor. Então, eu tenho muita presença do neologismo, que são a criação de novas palavras, como justinhamente, que significa de maneira justa, e eu tenho também o coloquialismo, como "cê vai", ou "cê fique", "você nunca volte". Então, ele consegue, ele tem essa riqueza de linguagem muito forte. Ele também tem o uso expressivo da sintaxe, inclusive dos sinais de pontuação, que ele coloca muitos sinais de pontuação, como vírgula, para dar mais dramaticidade à fala, né? Para que o leitor ele sinta a entonação verbal e o sentimento do personagem, né? Isso é bem marcante. Ele traz uma obra que carrega assim uma característica bem vanguardista, magistral, complexa e difícil de interpretação. Por que difícil de interpretação? Porque ele usa uma linguagem assim mais refinada, né? Então ele traz o arcaísmo, ele traz o erudito, ele traz o neologismo, por isso que muitos, quando a gente lê Guimarães Rosa, a gente tem um glossário para poder compreender principalmente os seus neologismos, porque se são palavras criadas pelo escritor, eu não vou achá-las no dicionário para conseguir compreender o significado. Então, eu preciso ter esse glossário junto aos textos dele para entender. Bom, e o neologismo, ele é uma marca registrada da sua arte muito presente. Então, tem um trecho aqui de Noites do Sertão que diz o seguinte: o rochochol de poente ou oriente, o deslim de um riacho, só cismoso e entrando em si. O que é o cismoso? Uma palavra que ele criou, né? Que vem do verbo cismar, estar absorto em pensamentos. E entrando entre si em meio soada ruminação, sem dela precisar de desentreter-se, que significa, segundo ele, distrair-se. Amparava o cavalo com firmeza de rédea nas descidas, governando nos trechos de fofo chão arenoso e bambeando para ceder à vontade do animal, ladeira acima. E naquelas passagens sobre a clara pedra escorregosa, outro neologismo, né? Escorregosa, segundo ele, escorregar, mais osso, mais escorregadio. Que as ferraduras gastam em 1000 anos, sua alma, sua calma. Rochochol, que abre esse texto, é um neologismo, uma possível aglutinação dos vocábulos roxo e sol. Então, ele utiliza também, que eu fiz a leitura, o nome deslim, que não existe, que ele criou, que é do substantivo deslindamento, solução de problemas. Então tá. Então, não é difícil a gente identificar nas questões de vestibular as características do Guimarães Rosa, porque elas são bem específicas, são bem peculiares, né? Então, quem tem isso bem marcado é Guimarães Rosa. Desde sua estreia na ficção em 1946, com o livro de contos Sagarana, o mineiro Guimarães Rosa já apresentava uma literatura singular que deu novos contornos ao regionalismo brasileiro. Àquela altura, sua obra já era vista como vanguardista, magistral, complexa, de difícil interpretação. O interesse pelo regional reapareceu de forma totalmente nova. Seu trabalho como estudioso da língua portuguesa, por isso toda essa riqueza lexical que ele tem,
e de outros idiomas, aliado ao interesse pela língua e cultura populares, contribuiu para uma prosa inovadora, em que se combinam a fala local do sertanejo, arcaísmos, termos eruditos e o neologismo, marca da sua arte. E o Sagarana, ele reúne contos ambientados no sertão de Minas Gerais. Eu tenho nesse livro a peculiaridade da linguagem, onde são utilizadas expressões no seu conto como alembra, jaculatória, cigarrace, vergonheira, homonência e etc. E a abordagem de temas universais, que são o conflito entre o bem e o mal, a vida após morte e o poder curativo do tempo, entre outras características. A URGS, ela gosta de cobrar contos, né? E tem novos contos no vestibular deste ano. Bom, esse livro, vamos saber, de repente, daqui a uns tempos, está pedindo os contos desse grande escritor, né, muito peculiar e singular, que foi Guimarães Rosa. E o primeiro conto do Sagarana é o Burrinho Pedrez, né, que é a primeira história e é o conto mais longo do livro, que, segundo o escritor, foi inspirado em acontecimento real de sua terra natal, que foi o afogamento de um grupo de vaqueiros num córrego cheio. O protagonista da narrativa é um burrinho já velho, calmo e contemplativo. Na falta de cavalos suficientes para os vaqueiros, conduziram uma grande boiada. O burrinho é solicitado para a montaria. Ela é cortada por micronarrativas e é interrompida por outros causos, né? Contados pelos boiadeiros durante a travessia. Um deles queria matar o outro por ter-lhe roubado a namorada, por exemplo, o que traz à tona o cenário violento do sertão e coloca em evidência a contemplação, o próprio ato de ouvir histórias. O outro conto que eu destaco é o Conversa de Bois, que ele é uma narrativa que traz um elemento diferente das demais narrativas desse livro de contos, que é o diálogo entre animais. O conto começa com Manuel Timborna afirmando que os bichos conversam entre si. Timborna conta o caos ocorrido na encruzilhada de Iliúva, depois da cava do Mato 4. Por volta de 10 horas da manhã, um carro de boi com o menino Tiãozinho e o carregador Agenor Soronho leva para a vila uma carga de rapadura e o corpo do pai de Tiãozinho, que havia morrido naquele dia mais cedo. Durante o caminho, os dois conversam entre si. Suas falas intercalam-se a das personagens humanas. Soronho, assim como o pai, tratava com rudez e muita dureza o menino Tiãozinho, que passa a desejar que aquele morresse também. Ao saber disso, os dois aproveitam o momento em que Soronho cochilava, recostado no aguilhão do carro, e o assassinam. Também são muitos inovadores o narrador participante do contexto regional e as narrativas surpreendentes. Sua obra apresenta muitos causos que lembram a tradição oral, além de incorporar o imaginário religioso e cultural do sertão, muitas vezes assumindo um caráter fantástico. E isso a gente vê no romance Grande Sertão Veredas, publicado em 1956, no qual o autor explora, entre outros assuntos, o tema do bem e do mal, com base nas reflexões do jagunço Riobaldo, que já idoso, é obcecado pela dúvida de ter ou não ter feito um pacto com o diabo. O Riobaldo, ele conta sua vida a um doutor, entre aspas, homem letrado que viera da cidade. Desse modo, confrontam-se a cultura urbana e científica, a cultura regional, marcada pela religiosidade e pela crendice, muito presente
nessa cultura regionalista. Nesse livro, o narrador ele alterna suas reflexões presentes e suas histórias passadas, criando assim um jogo entre passado e presente, além do jogo entre narrador e interlocutor. Essa obra é uma das mais importantes da literatura brasileira, sem dúvida nenhuma. Grandes Sertões Veredas, certamente ele ultrapassa o âmbito regionalista, dada a riqueza temática do tema e da forma, né? O já citado do bem e do mal. A relação do homem com a divindade, as relações do poder, bem como os muitos aforismos que perpassam a fala de Riobaldo, fazem do romance uma obra de alcance universal. Por essa razão, costuma-se designar a obra de Guimarães Rosa como regionalismo universalizante. O Grande Sertão Veredas, ele é muito importante, né? Ele foi publicado pela primeira vez em 56, e com esse romance ele consolida Guimarães Rosa o seu lugar na literatura brasileira, ao lado, por exemplo, de grandes escritores como Machado de Assis, né? O Machado de Assis fez parte do realismo no Brasil, da escola realista. Essa obra, né, então, ela acompanha as viagens do Riobaldo, né, pelas muitas veredas do sertão, e o Riobaldo ele integra um bando de jagunços, né? E Riobaldo conhece cada detalhe do imenso sertão brasileiro. Ouve também vive as muitas histórias de sacrifício, brutalidade, ódio, e não obstante de amor que a vida de sertanejo, enfim, proporciona. A linguagem nesse romance, ela já revela uma liga de realidade, ao mesmo tempo local e universal. E ela traz essa composição de grande profundidade, porque o romance ele é peculiar no modo de começar e terminar, né? A narrativa ela é feita em primeira pessoa por esse ex-jagunço, Riobaldo, que conta sua vida ao interlocutor que não tem a palavra reproduzida, mas de quem se pode presumir algumas falas baseadas nas respostas de Riobaldo. Os personagens principais são Riobaldo e Renato, esse último conhecido como Diadorim. Tem um filme que foi muito famoso, feito na década de 80, que fala, se eu não me engano, foi uma série que passou, tá? Que fala sobre, que retrata essa história do Grande Sertão Veredas. Nesse romance tem muitas vezes a palavra nonada, tanto que na página 13 do livro de vocês diz: nonada, tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem, não, Deus esteja. E assim segue. Nonada não é nada, é algo sem importância, quase nada. Só que esse não é nada, nonada, desculpa, não é um neologismo criado pelo Guimarães Rosa. É uma palavra arcaica caída em desuso, tá? Mas no seu romance ela é adicionada, porque nós temos o neologismo e nós temos também o arcaísmo, né? O erudito, o arcaísmo muito presente nas obras, na literatura, nos textos de Guimarães Rosa. Assim, na época, para a crítica, se o livro, o Sagarana, que foi um livro de contos, tá, ele causou polêmica, o Grande Sertão Veredas, tá, que foi o seu único romance,
ele também criou um espanto assombroso, né? Segundo o crítico Antônio Cândido, né, ele fala: não segue modelos, não tem precedentes, nem mesmo talvez nos livros anteriores do autor, que embora de alta qualidade não apresentavam a sua característica fundamental, transcendência do regional, cuja riqueza peculiar se mantém todavia intacta graças à incorporação em valores universais de humanidade e tensão criadora. Tá? Então, Grande Sertão Veredas, ele também inova porque ele é, segundo a crítica, considerado um grito da independência da nossa literatura. Depois desse livro, segundo o crítico Sérgio Millet, esse livro precisa ser reescrito. Depois desse livro, será preciso reescrever a gramática do português do Brasil. É de imaginar com assombro o que sairá dessas páginas milionárias de invenção e observação, de poesia e de psicologia. Nelas irá faiscar o escritor brasileiro do futuro, e as águas do manancial são inesgotáveis de pepitas de excelente quilate. Grande Sertão Veredas é, sem dúvida, o nosso grande acontecimento literário e linguístico do século. Um livro como este escapa ao juízo da crítica. É uma obra que impõe com seu feitio intocável sua imagem total. Atenção para Grande Sertão Veredas no Enem, gurizada. Atenção nesse livro no Enem. Até por sinal, ó, na página 15 do livro de vocês tem uma questão de Enem falando sobre Grande Sertão Veredas. Eles gostam de Guimarães Rosa. Clarice Lispector viveu de 1920 a 1977, nasceu na Ucrânia e veio recém-nascida para o Brasil. Morou em Maceió por 3 anos e passou a maior parte da infância e pré-adolescência em Recife. Em 1930, a mãe faleceu e ela muda-se com a família para o Rio de Janeiro em 1935, onde fez o curso de Direito. Em 1940, o seu pai faleceu. No mesmo ano, empregou-se como repórter, iniciando a atividade jornalística que exerceu ao longo de sua vida. Nascida na Ucrânia, né, de onde migrou com a família quando tinha apenas 6 anos, Clarice Lispector fez questão de se firmar enquanto brasileira. Em sua obra de estreia, Perto do Coração Selvagem, já se fazem notar as marcas de sua literatura: o intimismo, a preferência pelo cenário urbano, narrativa de poucos acontecimentos objetivos, dando espaço para a dimensão psicológica das personagens. Essa é a grande pegada de Clarice Lispector. Seus sentimentos e reflexões expressos por meio do fluxo de consciência, né? Dos sentimentos, das lembranças que as personagens têm e elas vão relatando ao longo da narrativa. Por isso que o fluxo de consciência ele não tem uma sequência cronológica. E o fluxo de consciência é o que está presente no livro do vestibular da URGS desse ano, que é As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. Para lembrar as palavras da própria autora Clarice Lispector, ela se dizia, abre aspas, menos interessadas no fato em si do que na repercussão desses fatos sobre o indivíduo, fecha aspas. Eu tenho essa profundidade psicológica, né, as questões existenciais. Eu tenho uso intenso do fluxo de consciência como um monólogo interior, né, com interrupções que quebram a forma linear do enredo. Por isso que eu não tenho aquela sequência cronológica quando eu tenho um fluxo de consciência nos livros. Também tem muito presente as protagonistas mulheres de todas as idades estão na sua literatura. É comum nas narrativas da
da Clarice eu ter no clímax da trama o personagem tem uma epifania. O que é uma epifania? É uma revelação, um esclarecimento que daquele momento vai transformar o personagem. Isso eu tenho bastante. Esse primeiro romance de Clarice narra a travessia de uma heroína rumo à transgressão de uma sociedade patriarcal. Olha a presença da mulher na obra dela. Tem uma nítida oposição entre o mundo da infância e do feminino ao mundo do adulto e do masculino. A partir da protagonista Joana, Clarice Lispector dá voz à mulher, que geralmente ocupa um lugar de ausência e silêncio. Né? Observa-se a todo momento o fluxo de consciência, outra característica bem forte, e uma procura constante em descobrir e encontrar a razão de ser de sua existência. O contexto mostra o silenciamento do universo feminino, da mulher esposa. Outra obra de Clarice Lispector é o livro de contos Laços de Família. E nesse livro, Laços de Família, tem uma outra marca de tensão psicológica na sua obra, que são as epifanias que eu falei há pouco, isto é, que são as revelações súbitas motivadas por acontecimentos banais. No conto Amor, por exemplo, que faz parte desse livro, eu tenho a vida pacata de Ana, que é uma mãe, dona de casa e mulher, e ela é abalada pela piedade que um cego lhe inspira, contribuindo para que perceba as contradições da existência e sua própria vulnerabilidade. Outro livro dela é A Paixão segundo G.H. Nesse livro eu tenho o mergulho interior deflagrado pela epifania, muitas vezes instaurada a uma crise individual, na qual o sujeito questiona seus próprios valores morais e éticos, problematizando sua identidade e seu lugar no mundo. Então, essa instabilidade do sujeito é uma das marcas principais da personagem GH do romance A Paixão segundo GH. Tem um trecho que fala o seguinte: perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna, que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi e voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive, apenas as duas pernas. Sei que somente com duas pernas é que posso caminhar. Mas a ausência inútil da terceira me faz falta e me assusta. Era aquela que fazia de mim uma coisa incontrável por mim mesmo, e sem querer precisar me procurar. Essa crise individual tão comum nas personagens de Clarice, muitas vezes é acompanhada da crise da linguagem. Na tentativa de dar forma ao desregramento interior, os narradores, personagens ou não, esbarram nas limitações impostas pela linguagem verbal, como se pode notar nas passagens extraídas de um romance dela chamado Água Viva. Ouve-me, ouve o silêncio. O que te falo nunca é o que eu te falo, e assim outra coisa. Escrevo-te esse facsímile do livro, o livro de quem não sabe escrever, mas que é no domínio mais leve da fala, quase não sei falar. Nós temos também A Hora da Estrela.
Na hora da estrela, eu tenho também o uso do fluxo da consciência, o fluxo da consciência, a metáfora e a ruptura com o enredo factual. Né? A hora da estrela, ela nada se constrói simplesmente ou de maneira singela, isto é, a linguagem, a composição da narrativa. Para não falar na protagonista, tudo é muito cuidadosamente trabalhado, né? A Hora da Estrela constrói uma história dentro de outra história, né? Eu tenho o narrador em diálogo constante com o leitor e apresenta-se sendo como o escritor, entre aspas, Rodrigo S.M., que se propõe a construir o universo de uma desconhecida, uma moça nordestina, que ele vira de relance em uma rua do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro é boa, né? Do Rio de Janeiro. Eu tenho o Água Viva, que eu falei agora há pouco, né? Dei um exemplo do romance. Essas são outras publicações importantes de Clarice, mas muita atenção em vestibular com Laços de Família e A Hora da Estrela. E fechando o trio da terceira geração modernista, o poeta que se destacou foi João Cabral de Melo Neto. Sua ocupação, poeta brasileiro, viveu de 1920 a 1999. A emotividade na poesia do pernambucano João Cabral de Melo Neto é fruto do trabalho racional e meticuloso com a palavra, e não do sentimentalismo lírico. Essa marca registrada da sua obra pode ser vista mais de perto em vários de seus poemas metalinguísticos, né? Lembre-se quando nós estudamos a metalinguagem, ou seja, aqueles poemas que discutem o próprio fazer poético. Além da metalinguagem, outro tema marcante da sua poesia é o drama do Nordeste. Esse tema perpassa os livros O Cão Sem Plumas e O Rio e, sobretudo, Morte e Vida Severina, na qual a miséria é a exclusão social de que padecem os sertanejos pobres são representadas na história do retirante Severino. Ao longo de sua jornada do sertão árido ao litoral pernambucano, Severino encontra a morte diversas vezes, contrariando a motivação de sua viagem, ou seja, a busca por uma vida melhor. Desiludido, ele pretende cometer suicídio atirando-se da ponte do rio Capiberibe. Enquanto se prepara para se lançar nas águas do rio, Severino conversa com o carpinteiro mestre José, mestre Carpina, que tenta dissuadi-lo do suicídio. Nesse momento, ouve-se o choro de uma criança que acabou de nascer, simbolizando a vida que, teimosa, renasce nesse duro sertão nordestino. Os versos a seguir do livro trazem a fala de Severino. Vou ler um trecho. Nesse trecho, o Carpina, esse mestre, o mestre Carpina, o carpinteiro mestre José, com o retirante que esteve de fora, sem tomar parte em nada, que diz o seguinte: Severino retirante, deixa agora que lhe diga, eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais saltar fora da ponte da vida. Nem conheço essa resposta.
se quer mesmo que lhe diga. É difícil defender, só com palavras, a vida, ainda mais quando ela é esta que vê, Severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, respondeu, com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida. Mesmo quando é assim pequena, a explosão como a ocorrida. Mesmo quando é uma explosão como a de há pouco franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina. O Engenheiro é um dos poemas mais importantes dele porque a escrita poética para Cabral está posta exclusivamente no âmbito do trabalho intelectual e a ideia de inspiração é rejeitada. Tal despersonalização explica a frequência com que o escritor foi associado às figuras do arquiteto e do engenheiro. Aliás, cabe a essa última imagem representar a figura do poeta em seu projeto de escrita em O Engenheiro, um de seus poemas mais famosos. Diz: a luz, o sol, o ar livre envolve o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras, superfícies tênues, um copo de água. O lápis, o esquadro, o papel, o desenho, o projeto, o número. O engenheiro pensa o mundo justo, mundo que nenhum véu encobre. Em certas tardes nós subíamos ao edifício, a cidade diária, como um jornal que todos liam, ganhava um pulmão de cimento e vidro. A água, o vento, a claridade, de um lado o rio, no alto as nuvens, situavam na natureza o edifício, crescendo de suas forças simples. O Engenheiro está em Os Melhores Poemas de João Cabral de Melo Neto.